Oi, gente! Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam aí tranquilos, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. E estamos aqui mais uma vez, né? Hoje, eu quero dizer pra você, pra iniciar, né? Não posso esquecer de dizer isso. Você que não me conhece, quero que você vá se acostumando aí, que você já saiba que tanto faz eu chegar aqui com o cabelo assim, né? Bem volumoso, com a minha juba, com os meus cachinhos, como também eu chegar assim, né? Lisa. Então vai se acostumando, porque o pessoal que já me conhece já sabe como é o esquema, sempre fico aí mudando, e enfim. Mas esse vídeo não é sobre cabelo, você já viu aí no título, sobre o que a gente vai conversar aqui, não é? Nesse dia eu quero trazer uma palavra de encorajamento. Eu acredito que alguma coisa você vai pegar aí. Por que eu nasci? Qual o propósito da minha vida? Se Deus me permitiu estar aqui, eu tenho certeza que Ele tem uma missão para a minha vida. E eu quero cumprir com essa missão. Então eu sempre penso sobre isso. Eu não sei se você pensa sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente pensar, sabe? Porque a gente só vive uma vez, né? A gente está aqui na Terra e a palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes que tudo que nós tivermos para fazer, tudo aquilo que vier às nossas mãos para fazer, nós devemos fazer com todas as nossas forças, né? Eu vou deixar aqui para vocês verem o versículo que eu não vou lembrar agora. Eu tô com duas Bíblias aqui, para não ficar só nas minhas palavras, né? Que a gente quer a palavra do Senhor aqui nesse negócio. Colossenses 3, versículo 17, ele vai falar, o apóstolo Paulo vai dizer: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O apóstolo Paulo ele nos aconselha a fazermos tudo como se fosse para Deus, né? Então, quando eu olho para esse versículo, quando eu olho para esse versículo também de Eclesiastes que eu coloquei aqui para vocês, eu fico com mais desejo ainda de que a minha vida ela seja para o Senhor, ela seja para a glória do Senhor, que possa agradar ao Senhor, que possa agregar na vida das pessoas. Eu sempre pensei nisso, eu sempre orei isso. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês assim, rapidamente, porque esse pode ser assunto de outro vídeo, acho que dá para fazer um vídeo sobre isso. É que eu cresci na igreja, né? E em um determinado momento da minha vida, eu me converti de verdade, assim, eu senti o chamado do Senhor na minha vida na minha adolescência, né? Eu senti Jesus me chamando mesmo assim para um compromisso, uma nova vida. E daí então, né, depois daquela experiência que eu tive com o Senhor, eu comecei a orar e pedir a Deus que Ele me mostrasse o que Ele queria de mim. Eu tava naquela vibe assim, sabe, totalmente apaixonada por Cristo, sabe, tava aquela coisa assim, e eu só queria ser usada, eu orava muito para Deus me usar, Senhor me usa, Senhor me usa. E eu ficava naquela, como o farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Senhor, me usa. E eu queria muito ser usada naquele tempo. E eu orava muito por isso. E eu não vou dizer que desde então, né, desde aquele tempo, eu continuo fazendo a mesma oração, né? Que eu quero ser usada pelo Senhor. Que eu quero que o Senhor faça com que a minha vida seja uma vida útil. Mas aí tem uma problemática. Porque eu sempre tive esse desejo, mas eu sou uma pessoa que sou muito isolada, digamos assim. Eu sempre gostei muito de ficar no meu cantinho, reservada. Tem aquele momento que eu abro a porta assim, ó, e oi gente, e não sei o que, fico toda animada, tô conversando com todo mundo, mas tem aquele momento que eu me tranco de novo, fico na minha, sou mais reservada. Porque são coisas que estão sendo tratadas, né? Acho que também as pessoas não precisam estar o tempo todo. Né? Tem um momento de você ficar na sua, né? E eu sou muito na minha. Inclusive a minha família sabe disso. Sou mais quieta, né? Tô mais dentro do quarto, sou mais de casa. Mas aí é outro assunto, não interessa aqui agora no momento. Só estou dizendo isso porque eu queria ser usada pelo Senhor, mas eu sou assim, um pouco travada, sabe? Mas estamos trabalhando isso, estamos orando há muito tempo para que o Senhor, já orei 3 vezes. E o Senhor disse, a minha graça te basta. É isso. São muitas lutas, né? São muitas batalhas diante do Senhor. Mas aí também é outro assunto. Mas voltando ao assunto do vídeo, quero ser usada por ti, Senhor. O que eu posso fazer? Então eu dediquei a minha vida toda, depois da minha conversão, ao reino de Deus, à igreja. Mas eu sei que isso
O reino de Deus não se limita só às 4 paredes da minha igreja, e sim, existe muita coisa acontecendo no mundo. Eu quero dizer para você que uma certa vez eu estava num seminário e estava tendo um momento missionário lá. E uma certa missionária, eu não vou lembrar o campo em que ela atuava, mas eu lembro de uma coisa que ela falou que mexeu muito comigo, assim, foi que ela disse: Deus, Ele está fazendo grandes coisas no mundo e Ele está usando muitas pessoas no mundo. E ela disse que a oração dela era: eu quero fazer parte, Senhor, do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero ser usada por Ti também nesse tempo, em todo esse mover que o Senhor está fazendo no mundo. Então isso ficou muito marcado no meu coração, isso já faz muito tempo, mas eu comecei a orar dessa forma também, né? Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E aí eu pergunto para você, qual a sua disponibilidade? Qual é a sua disponibilidade para servir no reino ou em outra área? Então, fica aqui com a gente e se liga aí que eu pontuei algumas coisas que eu quero comentar com você. A primeira coisa, gente, é entender que todos nós fomos criados com um propósito, não é? Eu acredito muito nessa coisa do propósito de vida. Não é possível, gente, que você passou esses 9 meses na barriga da sua mãe, você nasceu, você tá aí e você não serve pra nada. Você serve sim, sabe? Você tem uma missão, você tem alguma coisa a fazer nessa vida. Você tem alguma mensagem a passar nessa vida, você tem algum gesto, algum sorriso, alguma coisa para entregar para alguém. Você foi criado para a glória de Deus. Isaías 43, versículo 7, vai dizer: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Deus criou um povo para a sua glória. Ele nos criou, nos formou, Ele nos fez para a glorificação do seu nome. Vai ter em outros versículos aqui em Isaías também falando isso, né? Eu os criei, eu os fiz para que eles mostrem a minha grandeza. Então você nasceu para glorificar a Deus com a sua vida, com a seu testemunho, com sua maneira de viver, sabe? O problema é que o homem, ele se corrompeu, né? A gente vive num mundo corrompido pelo pecado. Então, muitas coisas tentam tapar a nossa visão. A gente tem tanta influência que acaba nos afastando do real propósito, né? Que é glorificar a Deus. Mas é possível você pensar nisso, é possível que você comece a refletir e comece a buscar isso, né? Com a sua vida, com tudo que você é, com a sua arte, com o seu trabalho, nos seus estudos, em todos os seus passos, que você possa glorificar a Deus, né, na sua vida. O que é glorificar a Deus? Dar honra para Deus, exaltar, fazer com que o nome do Senhor seja conhecido, fazer com que as pessoas se sintam bem ao ouvir você ou ao ver o seu trabalho. Entenda que você tem um propósito, que você nasceu com um propósito. Deus tem uma missão para você e você precisa descobrir, começar a pensar sobre isso e se dispor. Então, sabendo disso, eis o momento de você começar a entender e procurar qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito, né? Muita gente às vezes fala assim: mas eu não sei o meu dom, eu não sei para que eu sirvo. Eu acho que eu gesticulo muito, né? Eu me contei. A minha sugestão é que você ore, né? Que você fale com Deus e que você abra o seu coração diante do Senhor e você diga a Ele: Deus, eu estou aqui, né? Com o coração aberto, reconhecendo as minhas limitações, mas eu quero descobrir do Senhor o propósito, né? O que o Senhor quer de mim? Em que eu posso te servir ou o que eu posso fazer de diferente nessa geração, nesse tempo, nesse contexto onde eu vivo, né? Porque tem muita gente hoje, tem muita gente que tá triste, tá ansioso, tá preocupado, porque ainda não descobriu qual é o propósito da sua vida. O primeiro ponto é você entender que todos nós nascemos com um propósito. Deus nos criou para a sua glória e para nós fazermos algo, né? Ninguém é inútil. Não há inúteis na
na casa do Pai. Não há inúteis na casa do Pai, né? Todos nós podemos fazer alguma coisa. Claro que existe um tempo para a gente descobrir em que a gente pode se encaixar e em que a gente pode dar frutos, tá? O segundo ponto é, ore para descobrir. Terceiro ponto, saiba que existe um tempo, tá? Um tempo determinado para cada coisa. Vocês sabem o que diz lá em Eclesiastes 3, né? Existe um tempo determinado para cada coisa. Então, no momento certo, sabe? Às vezes você vai até esquecer, você não vai nem entender e de repente você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que você ama, fazendo aquilo que você se desenvolveu. Então, as coisas que você faz hoje, as coisas que você está orando hoje, as coisas que você está se dedicando hoje, ela vai começar a ser uma bagagem, vai ser digamos que um combustível, um adubo, né, na sua terra, para que você possa dar frutos, né, para que você possa, em algum momento que já está determinado pelo Senhor, você venha dar os frutos, né? Então entenda que tem um tempo, não fique agoniado, né? Não fique lá desesperado, eu tô orando agora, então eu já quero agora. Calma, entenda que há um tempo. E o quarto ponto é você saber que você precisa fazer. Veja, você tem que orar, mas você tem que agir, né? Oração, ação também. Então você precisa fazer alguma coisa para você se descobrir, sabe? Descobrir em que você pode ser útil, né? Não fica sentado, ai meu Deus, eu não sei, eu não posso, como é que eu vou, e não sei o que, mas não vou fazer não, fulano, porque eu não sei fazer direito. Não, não é assim que as coisas acontecem. Você só vai aprender se você fizer. Não tem como você descobrir se você não fizer. Você precisa meter a mão lá na massa, sabe? E ir-se embora. Botar a mão no arado e não olhar pra trás. Não. Então eu tô muito musical, né? Fazendo, mesmo errando, mesmo sem saber direito, mas é o passo que você precisa dar pra você descobrir realmente em que você se encaixa, qual é a faculdade, vai fazendo cursinhos, vai estudando outras áreas, vai trabalhando com coisas na sua casa, você sendo adolescente, você sendo jovem, vai procurando assuntos que interessam você, o que arde mais no seu coração, para que quando você vai escolher sua faculdade, seu trabalho, você já tem um norte, mas você precisa fazer alguma coisa hoje, você não pode esperar só para depois, você tem que trabalhar hoje, você precisa estudar hoje e fazer hoje o que tem que ser feito, sabe? Vai lá e diz assim, olha, deixa eu experimentar aqui, eu quero trabalhar hoje aqui nesse determinado departamento da igreja, não vou só me envolver no louvor, vou também me envolver ali na escola bíblica, na salinha das crianças, não vou estar ajudando as irmãs na cozinha na hora da festa, vai com o pessoal de missões, vai com o pessoal lá da parte de obra, de construção, eu não sei qual é os departamentos da sua igreja, mas vai experimentando. Mas se você ficar sentado, meu Deus, se você ficar sentado no banco, meu irmão, você não vai descobrir. Sabe o que eu tô dizendo? Você não vai descobrir se você ficar sentado no banco, só olhando os outros fazerem. Não fique acomodado, achando, mas é porque já tem muita gente fazendo, não precisa fazer. Peraí que eu vou pra Bíblia. Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, aquele versículo que todo mundo conhece. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui não foi só para os discípulos, para aquele povo desse tempo aqui, não foi para todos nós. Portanto, ide. Jesus disse, vão lá. Ele está dizendo, se você puder, não. Se você puder, você vai. Se você puder, você fica sentado no banco aí, olhando os irmãos fazerem. Mas se você puder, não. Ele não disse isso. Ele disse, vai, ide. Todos vão anunciando, vão falando, vão fazendo discípulos, vão fazendo a minha obra, né? Foi isso que Jesus disse para a gente. Ele deixou essa mensagem para a gente. Então não fica nessa de dizer que fulano já faz, mas eles fazem tão benzinho, irmã. Já ouvi muito isso. Mas já faz tão benzinho, irmã. Então não precisa não. Precisa. Você tem que ter até a consciência de pensar assim,
Meu Deus, os irmãos estão sobrecarregados, só aqueles irmãos que estão ali fazendo. Porque geralmente é isso que acontece, né? Existe um grupo que está fazendo e um grupo que está sentado, olhando, esperando receber tudo fácil. Só que Jesus não chamou só um grupo, Jesus chamou a todos nós. Então uma missão foi designada para todos, um propósito, uma missão para cada um. Então não vem com essa desculpa, não vem com esse acomodamento, tá? Vai lá e faz, irmão. Vai lá e faz alguma coisa. O Senhor quer usar você, Ele quer lhe capacitar. Deixa eu dizer outra coisa para você, que já é outro ponto, tá? Entenda que Deus é aquele que capacita. Você precisa ir, se dispor. Acho que essa questão da disponibilidade é muito importante. Se você diz assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aí vem a mão do Senhor para lhe capacitar. Você lembra de Isaías, no capítulo 6, quando o Senhor aparece para ele tem um vislumbre da glória de Deus, e ali ele vê alguns anjos, né, serafins e tudo mais. Deixa eu falar bonitinho a Bíblia, né, gente? Porque a Bíblia é linda. E é mais bonito quando a gente fala na Bíblia. É mais bonito. É mais bonito quando a gente fala na Bíblia. Gente, eu tô um pouco assim, rápida hoje. Porque eu tô na energia aqui. Tô na unção aqui. Isaías, quando se deparou, né, com toda essa glória, com toda essa presença de Deus naquele lugar, ele reconheceu a sua incapacidade. Ele disse, Deus, né, eu sou, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Senhor, né? Eu tô dizendo sem lei, tá, minha gente? Mas é isso aí. Você vai lá em Isaías 6, que você vai encontrar essa história linda. É um capítulo bem pequenininho, só com 13 versículos. E aí, nesse momento que ele reconheceu a sua incapacidade, ele disse, né, que era impuro, né? E os lábios dele eram impuros. É como se eu não tenho capacidade de fazer alguma coisa, né? Eu não tenho boas palavras, eu não sou tão capaz assim. Eu sou impuro, né? E muitas vezes a gente se acha assim, até porque a gente não se acha, a gente é assim. Nós somos pessoas pecadoras. Sozinhos a gente não consegue, mas com a ajuda do Senhor, com a capacitação que vem do Senhor, a gente consegue. E aí, a gente está vendo aqui nesse capítulo que no momento em que Isaías fala isso, vem um anjo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando a gente se dispõe, quando a gente reconhece que a gente é incapaz, o Senhor ele vem e providencia, sabe, os meios para a gente fazer. Se você se acha incapaz, se você se acha pecador demais, saiba que existe um Deus que ele vem com uma brasa, que vem com uma tenaz e toca nos seus lábios e te purifica. Existe um Deus que ele vai, através do sangue de Jesus Cristo, nos lava e nos capacita. Se você for olhar para as histórias da Bíblia, muitos dos nossos personagens queridos da Bíblia, eles tinham suas limitações. Eles tinham seus pecados. Ninguém é perfeito, né? É perfeito só Deus. E aí, esse pessoal, eles também tiveram suas limitações. Mas reconheciam essa limitação e Deus os capacitou. Deus os usou. Tem vários exemplos aqui que eu poderia listar e falar, mas não vou fazer. Você sabe que muitos deles tiveram pecado, se sentiam limitados, pequenos, frágeis, mas o Senhor usou poderosamente. E até hoje essas histórias marcam a nossa vida e nos encorajam também. Então, eu quero encorajar você também a pensar sobre isso, tá bom? Existe um Deus que capacita, existe um Deus que purifica, existe um Deus que nos mostra meios para fazer a obra, para a gente se dar bem no trabalho, para a gente se dar bem na escola. Agora, tudo vem do seu coração. De você abrir o seu coração e dizer assim, Deus, eu me disponho, Senhor. Deus, por favor, o que é que eu faço para ser... Como eu posso ser usado na minha empresa para glorificar o Teu nome? O que é que eu posso fazer para ser melhor no meu trabalho? Me capacita. Ele vai capacitar. Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado. Alguém que está ali disposto a ser dependente dEle. Ele vai atender, Ele vai lhe ajudar e vai
lhe fazer proezas, né, em seu nome. Certo? E aí, ainda nessa história da capacitação, a gente lembra da história de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 4, no capítulo 4 mesmo, logo no início, a gente vai ver que Deus, ele fala isso para Moisés. Ele diz assim, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele está dizendo, vá, Moisés, que eu vou colocar a palavra na sua boca. Só que Moisés, como nós, começa a dizer, Senhor, manda outro. Menos a mim, Senhor. Ele vai dizer lá no versículo 13. A Bíblia vai falar que o Senhor se irou, né? Acendeu a sua ira, a ira do Senhor, porque Moisés estava com desculpas, né? Estava ali se sentindo incapaz, né, para fazer. Agora você já parou para pensar, o próprio Deus falando para Moisés, eu vou colocar a palavra na tua boca, vai. E Moisés, veja, não, é o próprio Deus dizendo, vai, que eu vou colocar a palavra na tua boca. E Moisés, manda outro, Senhor. Com certeza, né, o Senhor ficou ali chateado com Moisés. Mas mesmo assim, como Moisés tinha uma missão e Deus tinha um propósito na vida dele, o Senhor mostrou outro meio. Até mesmo quando você é assim, sabe? Cheio de desculpas. Quando Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida, ele vai, apesar de você ser assim, ele vai mostrar outros meios para você cumprir o seu propósito. Não tente fugir não, viu? Porque o Senhor dá um jeitinho de colocar você onde você tem que estar, certo? Se liga aí, essa palavra é para minha vida também. Qual foi o meio que Deus providenciou para Moisés cumprir a sua missão? Chama Arão. Arão, teu irmão. Né? O versículo 14 vai dizer, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Então Deus mandou com que Moisés chamasse Arão, né, vou resumir aqui, chamasse Arão para quando Moisés fosse falar com o faraó, quem falasse era Arão. Então Moisés seria como um Deus que diria tudo para Arão e Arão seria esse intermediário de falar de Moisés para o faraó. Você já deve conhecer essa história. E foi o que aconteceu. Então entenda uma coisa. Mesmo quando você não estiver de frente, mas você tem uma missão, se você tem alguma coisa guardada no seu coração, o Senhor, ele vai te mostrar pessoas. Sabe? Um exemplo assim que me veio à mente é um compositor, por exemplo. Um compositor, nem sempre ele canta as suas canções, nem sempre ele toca as suas canções. Tem muitos compositores que apenas escrevem a canção e entregam a sua arte, aquilo que eles têm, para outras pessoas. E essas pessoas vão lá e executam, não é? Vê que interessante. Então, se esse trabalho for um trabalho que você não seja a cara do trabalho, né? Você não esteja de frente, mas o seu trabalho, ele pode reverberar ou ele pode ter amplitude através de outras pessoas. Se Deus te chamou para esse propósito, esse teu trabalho ele vai ter amplitude, ele vai chegar em outras pessoas, ele pode abençoar outras pessoas. Deus, ele capacita, ele manda, e quando ele não coloca você de frente, mas ele usa pessoas para levar aquilo que você produziu, aquilo que você projetou, aquilo que você, a arte que você fez, sabe? Deus não vai deixar de capacitar você, ele é um Deus que capacita, certo? E só uma coisinha a mais, Moisés fez tudo o que o Senhor mandou, foi lá com Arão, ele falou para Arão e Arão falava para Faraó. E tudo deu certo, né? As coisas aconteceram. Vocês sabem que Moisés foi um grande líder. Ele cumpriu com a missão que Deus o chamou para ele fazer. E ele é um exemplo assim de liderança, né? Teve muita paciência. Moisés é um dos meus queridinhos da Bíblia, porque realmente ele foi um homem que tinha um relacionamento muito lindo com Deus e ele cumpriu aquilo que Deus tinha designado para a vida dele. Que você possa meditar nisso também.
E o outro ponto, tô quase chegando ao fim. Você precisa dar um passo, tá? A gente aprende errando mesmo, a gente aprende colocando a mão na massa. Não vem aquela, não vou tocar não, porque eu só toco assim. Vai assim mesmo. Vai tocando assim que tu vai te desenvolvendo, sabe? Então, vai na fé, vai colocando isso diante do Senhor e vai trabalhando, né? Vai trabalhando que vai dar certo. Então, não desiste não. E esse ponto agora é justamente sobre você ter essa atitude, dar o primeiro passo. Tem uma foto aqui, tá vendo que tem um monte de foto aqui, né? De coisinha que eu imprimi, cortei, coloquei aqui. E eu coloquei várias mensagens assim que me inspiram ou que me incentivam a fazer alguma coisa. Sempre eu digo assim que até, né, por meio dessas palavras, dessas frases aqui, Deus fala muito ao meu coração. E uma das frases que vocês não estão vendo aqui, que não está nessa parede, é assim, cadê Deus? Ah, tá ali. O primeiro passo mata o medo. O primeiro passo mata o medo. Ai, eu gosto muito dessa coisa do primeiro passo, sabe? Deus já ministrou muito ao meu coração sobre isso há um tempo atrás, quando eu li um texto lá em Daniel, que eu vou falar aqui pra vocês. Essa coisa de você decidir, você tem que tomar uma atitude, sabe? Deus, eu realmente quero descobrir o meu propósito, eu realmente quero fazer a tua obra, eu realmente quero ser um bom trabalhador, um bom aluno, eu realmente quero fazer a diferença. E se você diz isso, você já está dando um passo. Esse passo é você fazer, como eu já disse, você tomar uma atitude. Decida no seu coração fazer e com certeza o Senhor vai abençoar esse projeto, tá? Essa sua caminhada, esse propósito de vida. Daniel foi cativo, né, com os judeus para Babilônia. E quando ele estava indo para lá, a Bíblia vai falar no versículo 8, vou ler, tá? Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Tá, peraí. Foca aí em Daniel resolveu, tá? Aí você vai agora na outra tradução. Essa aqui que eu tô usando, que eu li, é na NTLH, tá? Nova tradução da linguagem de hoje. Agora eu vou ler essa daqui, nessa tradução que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E veja o que é que diz o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel, ele foi para a Babilônia, mas ele já tinha resolvido firmemente que ele não ia se contaminar. Ele tomou uma decisão, sabe? Ele deu um passo, esse passo de decidir não se contaminar. E a gente vai ver no decorrer da história que essa decisão foi abençoada por Deus. Ele deu o primeiro passo e Deus abençoou, porque Deus foi fazendo com que as pessoas ali fossem bondosas com Daniel e cumprissem, né, que o ajudassem a cumprir aquilo que ele estava pedindo, que era não comer a comida do rei e só comer legumes e água. Então, quando você decide algo, se você decide, você começa a fazer essa coisa, você coloca firmemente no seu coração, Deus, eu quero fazer isso, eu quero ser usado por ti, né? Então, o Senhor, ele vai abençoar. Você não vai viver os seus sonhos, você vai viver a vontade de Deus. Peça isso, peça para viver a vontade de Deus. Peça para Ele cumprir o propósito dele na sua vida. Para que, Senhor, eu nasci? Qual o real sentido de eu estar aqui? Não é possível que eu nasci por acaso, não é possível que eu nasci para nada, né? Não é assim. Com certeza o Senhor tem uma grande obra para fazer através de você.
Então se disponha. Muitas vezes as coisas não acontecem porque você não se dispõe, você não tem um coração disposto. Então a mensagem desse vídeo é essa, que você esteja disposto, coração aberto, entregue, rendido, para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida e que você seja uma pessoa relevante, uma pessoa que está aí realmente para glorificar o nome de Deus, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua igreja, na sua família, enfim, que Deus te abençoe, que você possa pensar sobre isso, tá? Eu acredito que esse vídeo vai ficar um vídeo longo mesmo, não tem para onde correr, mas pense sobre isso, tá? Todos nós temos um propósito, todos nascemos com um propósito, é preciso orar para descobrir o nosso caminho, descobrir qual é esse propósito que o Senhor tem para nós. É importante a gente saber que existe um tempo para todas as coisas. É importante a gente saber também que a obra ela foi designada para todos nós, uma missão foi designada para todos nós. Então não se acomode, não fique aí deixando o tempo passar e vendo só as outras pessoas fazerem. Né? Faça você também, faça alguma coisa, se mova. Né? O outro ponto é que Deus capacita. Deus, ele dá as armas, ele mostra as pessoas, ele abre os caminhos. Deus vai na frente, quebrando o caminho. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Não é isso? Ai, meu Deus. Então, ele é quem capacita. Ele é quem vai abrir aí as portas no tempo dele, da forma dele, do jeito dele, que é perfeito, né? E a outra coisa é que a gente só aprende fazendo. Então faça, não fique com medo, não fique colocando desculpas, mas vá lá e faça. Teste, estude, procure e o Senhor vai dar esse desenvolvimento, né? Você vai ter aí um combustível, você vai ter uma bagagem para quando você chegar lá no dia do propósito, naquele trabalho, naquele ministério, naquele momento ali especial, você vai estar revestido, sabe? Revestido de poder. Não vou cantar essa não. Você vai estar forjado. Então, vá fazendo, viu, querido? Viu, querida? Viu, benção? Viu, bencinha? E a outra coisa é que você precisa decidir, né? Dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo e seja feliz. Confie naquele que, como a gente já viu várias vezes essa frase, né? Eu sempre vejo aí no Instagram. Confie naquele que escreveu os teus dias. Acredite, confie naquele que escreveu os teus dias. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você pense sobre isso, que você possa ter sido assim abençoado, despertado nesse momento. Essa palavra, eu sempre digo que a palavra primeira é para mim. Isso é muito bom, a gente atentar para essas coisas. Então é isso. Que Deus abençoe muito você. Eu te espero no próximo vídeo. É isso. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Deus abençoe. Fica na paz. É isso. Tchau.